Boa noite, Nação Santista, começando mais uma edição aqui do Boletim do Diário do Peixe, com as últimas informações do Santos, nessa semana de estreia no Campeonato Brasileiro de 2018. O Santos já treinou hoje, um dia com muitas novidades até aqui para o torcedor santista. Então a gente vai aproveitar essa live para comentar um pouquinho, passar para vocês as últimas informações aí sobre o Peixe para a estreia no sábado contra o Ceará, às 21 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Vamos começar pelas boas notícias. Rodrigão não treinou hoje e já está em Santa Catarina, vai ser apresentado ao Avaí amanhã, nesta terça-feira, e vai ficar emprestado no time catarinense até o final do ano. Então, o Rodrigão não faz mais parte do elenco do Santos, está fora, vai defender o Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro, e vai ser apresentado amanhã, nessa terça-feira. Então, muitos torcedores não gostam do Rodrigão, né, que fez o primeiro gol até do Santos na temporada lá contra o Linense, fez um bonito gol lá contra o Linense, mas está fora, não vai mais defender o Santos, nesta temporada pelo menos. Já dá uma boa noite para o Rodrigo dos Santos, para o Vinícius Dias, para o Márcio Roberto Ferreira. E contratação, tem algum em andamento? Márcio, a gente queria dar uma outra resposta para você, mas você imagino que já saiba qual é a resposta, né? Não, o Santos, por enquanto, não tem nenhuma contratação em andamento, não. A contratação, janela do exterior já fechou já, então não pode trazer ninguém de fora. Vai depender muito. Eu imagino que a próxima contratação do Santos vai depender do caso Zeca. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o caso Zeca, mas por enquanto acho que a gente não tem nenhuma novidade, não, infelizmente, viu, Márcio? Vou mandar uma boa noite para o Edson Brandão, de Mauá, está aqui sempre presente. Paulo, o Carreta Júnior, cadê o Bruno Henrique? Ô, Paulo, o Bruno Henrique foi para a Alemanha, depois de uma longa novela. Finalmente o Santos decidiu dar um destino aí para o Bruno Henrique. Ele foi para a Alemanha, foi para Frankfurt, vai ser avaliado nos próximos dias por uma clínica que é referência mundial também lá em Frankfurt, e logo depois disso ele volta ao Brasil, e se os exames forem positivos, os resultados forem positivos, eu imagino que não demore para ele voltar a jogar. A gente vai depender realmente desses exames, e é difícil avaliar o que está acontecendo sem saber, né? A gente vai ter que esperar realmente uma posição da diretoria do Santos, né? O Mauro Porto pergunta por que o Jair não coloca o Vitor Bueno na posição que ele jogava antes da contusão. Ô, Mauro, porque o Vitor Bueno tem entrado e treinado mal, então isso é um problema. As informações que a gente tem são que ele não está treinando tão bem, e nos jogos que ele entrou ele não foi tão bem também, né? Então, assim, talvez, se tivesse uma sequência, pudesse recuperar o futebol do ano passado, diante da lesão. Mas aí, até para a situação do Jair, com o campeonato que estava em andamento, reta final, ele não pode ficar esperando o jogador recuperar o bom desempenho. Então, esse é um problema do Vitor Bueno. Gilmar Maurício, é verdade que o Inter quer o Zeca em troca do Sacha mais 2? Então, vamos lá, que acho que muita gente vai perguntar do caso Zeca. A gente acabou de subir uma nota no Diário do Peixe agora, para vocês entenderem mais ou menos como é o caso Zeca. Então, assim, basicamente é o seguinte, são 4 pontos que a gente colocou lá na nota, tá no site do Diário, se alguém quiser acompanhar lá, mas basicamente são 4 pontos. O primeiro ponto, que é o mais importante de todos, é o seguinte: hoje o Zeca não é jogador do Santos. Então, assim, o Santos não pode negociar nada com o Zeca. O Zeca hoje não é jogador do Santos. Se você entrar tanto no bid da CBF quanto no site da Federação Paulista, que é fácil até para você fazer uma pesquisa lá para entender a situação dos jogadores, você não vai encontrar o Zeca. Porque o Zeca tem um habeas corpus que ele conseguiu em dezembro do ano passado, liberando ele do contrato com o Santos. Então, esse é o primeiro ponto. O Santos não pode decidir o que fazer com o Zeca hoje, porque o Santos não tem contrato com o Zeca. Mas se o Santos não tem contrato com o Zeca, por que ninguém contrata o Zeca?
Por que ninguém contrata? Porque todo mundo já acompanhou aqui, aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Corinthians, aconteceu com o Girona. Existe uma insegurança jurídica em relação a esse habeas corpus que o Zeca conseguiu em dezembro do ano passado. Então, se cair esse habeas corpus e algum time tivesse contratado o Zeca já, ele seria solidário e teria que pagar 50 milhões ao Santos, se em caso de transferência nacional, ou 50 milhões de euros em caso de transferência internacional, o que é um valor totalmente fora da realidade. Então, por isso que ninguém contratou o Zeca até agora. Por que eu acredito que nenhum clube, o Inter, o Grêmio, que a gente colocou lá como interessado, o Grêmio, Flamengo, ou até o Corinthians, vai acertar algo com o Santos nesse momento? Porque se você, a audiência do Zeca é dia 27 de abril. Se dia 27 de abril existe uma possibilidade de você ter um jogador sem pagar nada, por que você vai pagar uma semana antes, 2 semanas antes, como estamos agora? Por que você vai pagar 4 milhões nele agora? Então, assim, eu acho que os clubes demonstraram interesse e tal, mas a partir do princípio que o Santos ganhe a ação do dia 27, volte a ter o vínculo com o Zeca. Já ficou claro que o Zeca não vai jogar mais pelo Santos. Então, aí, o Santos ganhando a ação, recuperando o vínculo dele, o Santos quer usar o Zeca como moeda de troca. Qual que era o alvo predileto do Santos? Era o William Arão do Flamengo, o volante. Esse era o jogador que trabalhou com o Jair, inclusive. Esse era o principal alvo do Santos. Por enquanto, não houve essa negociação com o Flamengo. Não andou nessa negociação do William Arão. O Santos se interessou também pelo Everton do Grêmio. Só que o Grêmio já deixou claro que não libera o Everton. Então, esse caso também esfriou. Aí vai sobrar o Corinthians, desistiu, sobra o Inter. Assim, o Santos fez uma lista de exigências para o Inter, que o Inter não aceitou. Os jogadores que o Inter ofereceu, o Santos também não quis nessas conversas. Mas tem o lance do Sacha, o Santos quer o Sacha em definitivo. Então é isso que talvez coloque o Inter na frente aí nessa disputa. Mas, como eu disse antes, só depois do dia 27 de abril, quando tiver audiência e o Santos ganhar a causa. Antes disso, o Santos não pode liberar, fazer a transferência do Zeca, simplesmente porque o Santos não tem o contrato do Zeca hoje. Que pode acontecer alguma coisa antes? Pode. Como? O Zeca conversando com o Pérez, conversando com o presidente do Santos, entrando na justiça, tirando a ação que ele move contra o clube, ele tira a ação, fica livre, e daí o Zeca vai conversar com o presidente do Santos e eles decidirem qual será o destino do jogador. Nesse caso, até teve uma conversa dizendo que seria mais fácil ele ir para o Flamengo, porque o William Arão também é empresariado pela mesma empresa que cuida da carreira do Zeca, que é a OTB. Então, nesse caso, facilitaria uma ida para o Flamengo, mas também não encaminhou. A minha posição pessoal é que eu acho que até o dia 27 de abril a gente não vai ter novidade. Então vai ficar essa especulação aí, todo mundo querendo o Zeca, mas hoje o Zeca nem jogador do Santos ele é. Então, se ficou alguma dúvida para vocês aí, entrem lá na nossa página que está tudo lá explicado, diariodopeixe.com.br. Eu vou tentar conversar com mais alguém que está entrando aqui, ó. Eu já tenho muita mensagem, né? O Rafael da Baixada, o Leandro Carvalho, o Mauro Porto, será que Zeca por Gustavo Scarpa? Falta no que a gente estava falando aqui, Mauro. Hoje o Santos não pode negociar o Zeca com ninguém porque não tem o Zeca. O Luiz Antônio Garcia lembra que é igual que aconteceu com o Scarpa, é exatamente isso. Um abraço para o Denner, da cidade de Bastos, um abraço para você, Denner. O gerente de marketing do Santos já está trabalhando? Não, Felipe. Na quinta-feira tem um evento de apresentação do uniforme do Santos em São Paulo e do Business Center lá em São Paulo. Existe uma expectativa que ele seja apresentado e que ele converse com a imprensa lá na quinta-feira, mas por enquanto ainda não. O Neto Costa fala do Seixas e do Fernando Bob, é o que a gente está falando aqui, vai depender muito dessa situação aí do dia 27, está tudo explicadinho lá no nosso site. O Marcos Marino Silva Vieira, já passou da hora do Bruno Henrique jogar, tá fazendo falta, né, Marcos? Se tivesse o Bruno Henrique, poderia ter ido mais longe no Campeonato Paulista, né? O nível desses jogos da final foi muito ruim, né? O Santos, com um jogador como o Bruno Henrique, poderia ter ido mais longe, sim. Um abraço para o Edson Amoras, eu sou do Pará, queria saber o Bruno Henrique,
já volta, é o que a gente acabou de falar aqui, Roberto Simeão, Roberto Jardim Miriam, você sabe me falar se a diretoria do Santos está trabalhando, porque não vejo ninguém falar nada desses diretores. Ô Roberto, assim, essa é a política de comunicação do Santos hoje, eles estão decidindo ainda quem vai ser o porta-voz do Santos, o Santos ainda não tem um porta-voz, mas eles estão trabalhando, mas o que eu posso dizer é o que todos eles falam para a gente, o Santos está numa situação financeira muito complicada, então todas as medidas são muito bem estudadas, porque o Santos está literalmente sem dinheiro. Vamos ver quem mais está aqui, o João Melo, o Jamir Velar Pascoal, de Peruíbe, um abraço para você, Jamir. Joelson Casimiro, o Pérez foi para o México alguns dias atrás, tem alguma novidade? Não, ele foi dar um passeio lá, conhecer os CTs, disse que encaminhou algumas possibilidades de amistosos na parada da Copa, mas nada confirmado ainda. Uma boa noite para o Lucas Silva, para o Matheus Garcia, para o William Thiago Quimarelli, Marco Antônio Edinho, nada de meia, o Marco Antônio. Joana Argos de Sumaré, um abraço para você, Joana. Nosso armador, pergunta o Neto Costa, a gente vai ficar devendo para você. Não é a gente, tá, ô Neto? Só para deixar claro, a gente gostaria que o senhor se contratasse. É que tá difícil mesmo. O Evandro Aguiar pergunta se o Pérez já voltou das férias. Vamos ver se ele vai aparecer. Daqui a pouco tem a premiação dos melhores do Paulistão, né? Eu acredito que ele vai aparecer lá. Talvez ele fale alguma coisa. A gente tá esperto aí para acompanhar. Se ele soltar alguma informação interessante nesse evento, a gente vai publicar aí no Diário do Peixe, na nossa fanpage, Twitter. A gente está acompanhando. A gente sabe que, não sei se é uma novidade para todo mundo, mas a gente sabe que o Gabigol entrou na seleção do Campeonato Paulista, que eu acho que muita gente aqui não vai concordar com isso, mas ele entrou na seleção do campeonato, e o Rodrigo, aí eu acho que todo mundo aqui concorda, foi escolhido como a revelação do campeonato. Então, esses dois prêmios serão anunciados logo mais, o Sport TV vai transmitir a cerimônia a partir das 8h30. O Fábio Carvalhães, que entra sempre aqui, um abraço para você, Fábio. Bruno Henrique, a gente acabou de falar, está na Alemanha, a gente está conversando com ele. Gabi Wallace, valor do uniforme novo, o valor de venda, Gabi, você está perguntando? Acho que a gente fez uma matéria com isso lá, dá uma olhada. Não sei se é seu valor de venda, se é o valor de patrocínio que você está perguntando, mas tem uma matéria lá. O Denner Grillo, e se o Zeca ganha na justiça? Vai ter negócio? Se o Zeca ganha na justiça, ele está livre, o Santos vai perder tudo que investiu nele, esses 6 milhões que o Santos coloca, 6 milhões de euros que o Santos coloca como valor do Zeca, o Santos vai perder. Então, por isso que eu digo, assim, é improvável que aconteça alguma coisa antes do dia 27. Um abraço para o Anderson Luiz de Viradouro, o Edson Brandão, parabéns pela explicação do caso Zeca, o Santos deveria pedir um presente para a Umbro. Seria interessante, né? A Umbro já está pagando um contrato muito baixo para o Santos, né? Seria interessante dar um presente aí, não ficar nesses videozinhos aí com o menino torcedor do Manchester City. Eu quero saber do torcedor do Manchester City. O Emerson Gonçalves, cadê o meia? A gente também está esperando, Emerson. Se você encontrar ele por aí, manda mensagem para a gente que a gente publica antes de todo mundo. O que você acha dessa diretoria do Santos? Matheus, o que eu acho, eu tenho dito assim, eles optaram por um caminho de contenção de despesas, de fazer um negócio com mais pé no chão. Eu teria ido para um outro caminho, mas assim, até agora eu não posso, a gente não tem notícia de negociação ilícita, eles estão tendo cada vez mais uma política transparente, então nesse ponto a gente tem que elogiar. Só do ponto em relação à montagem do time, que talvez pudesse ser um pouquinho mais agressivo, né? Mas é uma opção que eles fizeram, né? José Wilson Marrocos e o Zeca resolveu o quê? Já falamos aqui, José Wilson, mas entra lá no diariodopeixe.com.br que tem uma explicação bem bacana lá. O Gesler Ferreira, boa noite. Sobre o novo uniforme Patrocínio Master. O novo uniforme vai ser apresentado terça-feira, o Santos estreia no sábado contra o Ceará com uniforme e sem Patrocínio Master. A Caixa, por enquanto, não renovou. Com as pessoas que a gente conversa, o entendimento é que um acordo está bem difícil. A Caixa, semana passada, anunciou quais os times que ela já renovou
com todos eles, ou na melhor das hipóteses para o clube, ela manteve o valor, mas na maioria deles ela reduziu o valor, que é o que ela ofereceu para o Santos, uma proposta bem menor do que o Santos já recebia. O Santos está tentando uma outra alternativa, mas é um mercado que ainda está muito refém da crise econômica, então, assim, é um mercado bastante complicado. Cleiton Silva, o Santos vai ter um ataque bom para o brasileiro? Eu acho que já tem, Cleiton. Acho que o Santos tem o Sacha num momento muito bom, tem o Gabigol, que é um jogador que já mostrou que tem capacidade, tem o Bruno Henrique voltando, tem o Rodrigo, o Arthur Gomes como opção até, eu acho que pode ser, não vejo ele como uma solução dos problemas, mas como uma opção, acho que é ok. Um abraço para o Juninho Moreira, de Ibirá. Aldo Ferreira de Assis, deveria tentar a contratação do Zé Rafael do Bahia. Essa ficou totalmente inviável, né, Aldo, porque numa negociação que o Bahia levou um jogador do Palmeiras, né, o Palmeiras colocou em contrato que o Palmeiras tem prioridade em qualquer negociação do Zé Rafael. Então, o Palmeiras, se o Santos oferecer $100, por exemplo, o Palmeiras tem direito de pagar $101 e ficar com o Zé Rafael. Então, assim, é uma negociação bem complicada. Um abraço para o Matheus Garcia, centroavante só o Gabigol e o Yuri Alberto, né, que é uma aposta aí das categorias de base. Por enquanto, são só os dois mesmo. O Emerson Santos, de Ribeirão Pires, um abraço para você, Emerson. Felipe Vilela, esse meia do Internacional que está em negociação na troca pelo Zeca, joga bem. A gente já falou dessa troca, acho que é o Seijas, que é o meia que você está falando. Acho que vamos esperar até o dia 27 para ver o que vai acontecer. Leonardo Ferronato, tem notícias do meia? Não tem, Leonardo, infelizmente. Eu queria ter, juro por Deus que eu queria ter. Já é o Antônio Marcos perguntando quando o Santos vai contratar um meia. O Márcio Argoso e o Calabres vai ter uma chance? Acho difícil, Márcio. As informações que a gente tem são que o Calabres não treinou muito bem aí nesse começo de ano, então ele não agradou muito ao Jair Ventura, né? Então ele está bem atrás aí na lista de prioridades para a posição. Agora que a gente está chegando na metade mais ou menos da live, só para lembrar vocês, a gente tem um serviço de envio de notícias por WhatsApp, né? Um serviço gratuito. Quem quiser receber as notícias do Diário do Peixe por WhatsApp, é só mandar uma mensagem para a gente para o número 013 99205 3637. Vou repetir, é 013 99205 3637. Você manda uma mensagem lá no WhatsApp com seu nome, sua cidade, a gente coloca você no cadastro e você começa a receber em primeira mão todas as notícias que a gente publica aí no Diário do Peixe, para facilitar a sua vida, né? Às vezes você tá em trânsito, tá na rua, não tá perto do computador, ali você vai receber por WhatsApp em primeira mão todas as notícias. Quando o Santos contratar esse meia que todo mundo quer, vocês vão receber em primeira mão pelo WhatsApp, mas eu acho que essa notícia você vai demorar um pouquinho ainda, infelizmente. Um abraço para o William Santana. Você acha que o Santos precisa de um volante porque o Renato já não é aquele jogador de antes e se Tadino não empolga? William, a informação que a gente tem do Santos, a gente publicou isso, a gente está correndo atrás para tentar descobrir qual é o nome. A gente sabe que o Santos tem interesse no William Arão. O Santos quer um primeiro volante. Ficou muito claro para todo mundo que o Santos não tem hoje opções aí para a vaga do Alisson, né? A gente tem o Alisson só, que a gente sabe que é um jogador que está numa fase espetacular, mas recebe muitos cartões. O Santos diz que ele até tem algum problema físico. Então, assim, no jogo contra o Palmeiras, a gente precisou de colocar um primeiro volante lá e entrou o Leandro Donizete. Então, o Santos está atrás de um primeiro volante. Um nome que eles gostam é o William Arão, que já trabalhou com o Jair no Botafogo, mas vai depender. O William Arão é um jogador que depende dessa situação aí do Zeca, dependendo de como evoluir a situação do Zeca. O Ronaldo Rosa, manda um abraço para o pessoal de Mogi das Cruzes, Santos sempre Santos. Isso aí, Ronaldo, abraço para todos vocês aí de Mogi das Cruzes. O Evandro Aguiar, tem a impressão de que estamos parados, não vejo movimentação alguma. Precisamos de um gerente de futebol com experiência, que venha para dar um choque nos bastidores. Estou contigo, Evandro. Eu acho que hoje no futebol profissional você precisa de pessoas profissionais trabalhando em todas as áreas, e um gerente, um executivo de futebol é um pilar aí dos times, é uma vaga muito importante. Acho que o Santos precisa sim. Luciano Máximo, cadê o Bruno Henrique? Está na Alemanha, Luciano Máximo, volta no final da semana.
Esperamos com boas notícias, mas ainda não dá para saber. Felipe Castro, o patrocínio com a Caixa terminou, ainda não foi renovado, estão pessimistas, vamos esperar um pouquinho. Essa troca com o time do Internacional, pergunta o Ricardo Soares, a gente já respondeu, Ricardo, entra lá no diariodopeixe.com.br, tem mais algumas infos lá. Adelmo Silva, e o camisa 10, não vem, Adelmo, tá feia a coisa, vou chorar daqui a pouco. Conrado Molina, um abraço para o pessoal de Viradouro. O Pérez apenas foi gastar o resto do nosso dinheiro, diz o Otoniel da Silva. Esperamos que ele consiga os amistosos com os valores que o Santos estava pedindo. O Santos estava pedindo $300 mil por amistosos, é uma cota alta, é uma cota maior que a do Boca Juniors da Argentina, uma cota muito maior que a do River Plate. Eu espero que ele consiga, se ele conseguir 1 ou 2 amistosos por esse valor, ele pagou a viagem dele. Por enquanto a gente não tem nada ainda. Raniele Costa, o Santos está precisando de um meia, porque eles não vão atrás do Paulo Henrique Ganso. Raniele, a gente escreveu sobre o Ganso já há algum tempo. O Ganso está querendo sair de qualquer jeito do Sevilha. Ele está brigado lá, ele nem treina com os companheiros. Só que o Sevilha quer tentar fazer algum dinheiro com o Ganso. Investiu bastante nele. Então está nessa situação. Nessa janela aqui de Copa do Mundo, de meio de temporada, o Sevilha vai tentar vender o Ganso. Se não conseguir vender o Ganso, aí pode ser que ele volte para o futebol brasileiro, e daí o Santos é um alvo aí, é um possível clube para o Ganso, mas vai depender primeiro desse mercado. Eu acho que o Ganso não tem mercado na Europa mais, mas assim, são muitos times, né? Tudo pode acontecer. Gustavo Gomes, boa noite. Teve mesmo essa troca do Zeca por jogadores do Internacional? A gente já falou sobre isso, Gustavo. Dá uma entrada lá no diariodopeixe.com.br, que está diariodopeixe.com.br, que está tudo explicadinho lá. Dá uma olhada lá, ô Gustavo. A gente falou bastante do Zeca já. Manda um abraço para o Olavo, o Santista Roxo de Americana. Um abraço para você, Olavo, em Americana, grande cidade. Danilo Ramos Silva, Serras. Pega esse cara do Inter. O que eu acho? Eu acho que pode ser uma opção. Não é um cara para resolver o problema, mas pode ser, quem sabe. Adson Rubim, Bruno Henrique está na Alemanha. Otoniel Silva, Serras não deve ser pior que Cittadini, Vecchio, Vitor Bueno. Não deve ser muito melhor também não, viu, Otoniel? Os jogos que eu vi, é um jogador ok, tem qualidade, mas assim, se for uma opção viável, o Sacha era um jogador que não estava jogando no Internacional, estava sem espaço, chegou no Santos, hoje talvez tenha sido o principal destaque do Santos aí até agora no Campeonato Paulista. O Ailton Santista pergunta do Bruno Henrique, a gente já falou, está na Alemanha. O Igor Luiz, é verdade a história do Diego, do Flamengo? Não é verdade, o Igor não entra nessa não. Antônio Carlos, um abraço para você, boa noite, Antônio Carlos. O Leonardo Ferronato está aqui de novo. Se eu tenho alguns nomes para o meio, Leonardo, é que assim, agora tá difícil. Eu apostaria no Andrigo lá atrás, tentaria o Zé Rafael antes do Palmeiras tentar buscar o acordo com ele. O Ganso, claro que é um nome super interessante. Então, assim, tem algumas opções aí, né? E assim, eu acho que o Santos poderia tentar também fazer algumas experiências com jogadores que foram bem no Campeonato Paulista, como o Guilherme do Ituano, o Murilo Henrique do Linense, jogadores jovens que foram bem nos times do interior. Mas assim, é complicado, como vamos esperar. O Adelmo Silvio Copete está lá treinando normalmente. Adelmo foi relacionado até para o jogo contra o Estudiantes. O Jair Ventura quer tentar recuperá-lo, vamos ver se consegue, né? O Igor Luiz perguntando do Diego, a gente acabou de falar. Sandro Barreto, Camilo tem briga com o Jair, por isso não vem. Exatamente isso, a informação que a gente tem, o Sandro, bate com a tua aí. Anderson Falcão, vamos trazer o Ganso. Lança a campanha aí, Anderson. O que a gente já falou é que o Santos mostrou interesse e já tinha um pré-acordo com ele, mas depende muito do Sevilha, né? Juninho Moreira, amanhã que vai ser o lançamento da nova camisa do Santos. Não é amanhã não, é quinta-feira, Juninho. Quinta-feira à noite. E estreia no sábado contra o Ceará. O Cidinho Volse, como está a situação do Bruno Henrique? Está na Alemanha, Cidinho, fazendo os exames lá. A gente vai ter que esperar um comunicado oficial do Santos depois sobre esses exames que foram realizados lá em Frankfurt. O que você acha da sequência do Santos no começo sobre os adversários? Pergunta o Joelson. Eu acho que é uma sequência boa para o Santos conseguir uma gordura aí nesses primeiros jogos. E depois os adversários mais pesados estão mais ou menos na faixa intermediária aí da tabela.
Danilo Ramos Silva, manda um abraço para o Parque das Américas, em Mauá, um abraço para todos vocês aí no ABC. Thaís e Nayara, na minha opinião, o Santos podia tentar Arthur Cabral, o atacante do Ceará, que tem 19 anos e fez 16 gols no Campeonato Cearense. Foi muito bem, realmente, Thaís, estou contigo nessa. É o perfil que eu acabei de falar aqui, de jogadores jovens que se destacam em clubes menores, né? Como eu falei do Guilherme, do Ituano, do Murilo Henrique, do Linense. Mas agora acho que tem muita gente já de olho nele, que está muito valorizado, o Arthur. E daí, quando tem muita gente de olho, o preço vai lá em cima, e quando o preço vai lá em cima, o Santos está fora da jogada, porque o Santos não tem como trazer. O Carlos César, você acha trazer o Cícero para 10? Não, Carlos, não, deixa o Cícero lá no Grêmio. Não é o jogador que o Santos precisa também, não. Todo mundo reclama do Renato, que é um jogador que não tem tanta mobilidade. O Cícero é quase um Renato, né? A diferença do Cícero, ele aparece dentro da área e faz alguns gols de cabeça, mas para ser esse meia que o Santos precisa, acho muito, muito complicado. Um abraço para a Rosane Aníbal, o Moisés Zeca, o Rafael da Baixada, o Wesley Maicon Santos, o Toniel Meia do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, o tio Dodô lá, o tio Gustavinho, poderia ser também, o Daniel. É esse perfil de jogador que o Santos tem que encontrar. O Santos tem que ter um departamento de análise de desempenho que funcione para encontrar esses jogadores. Por exemplo, teria que encontrar o Arthur do Ceará antes do Ceará. Então, essa é uma grande solução aí para o Santos. Milton Didoni, por que o Santos não troca o Zeca por Guerreiro do Flamengo? A gente explicou um pouquinho qual que é a situação do Zeca, Milton, e do Flamengo, o Santos quer o William Arão. Igor Luiz, quando o Lucas Lixo se machucou no passado, o Léo Cittadini jogou de meia, amador, e estava dando certo, porque o Jair não tenta isso. Então, é uma possibilidade também. O Jair tem gostado bastante do Léo Cittadini, né? Aparecida Alves, boa noite, conterrâneo, boa noite para você, Aparecida. Márcio Bolognani, boa noite. Aviso para o Pérez que o Flamengo troca fácil o Everton Ribeiro com o Zeca. Primeiro, o Zeca os outros têm que recuperar o contrato do Zeca, mas eu não acho que troca tão fácil assim o Everton Ribeiro, não, Márcio, para ser sincero com você. Juninho Moreira, você sabe se vai passar a Santos TV o lançamento ao vivo? Acho que não, Juninho, mas provavelmente o Diário do Peixe vai... Provavelmente não. O Diário do Peixe vai estar lá na quinta-feira, e se houver possibilidade, a gente faz uma live de lá com a apresentação da camisa para vocês, pode ser? Se vocês garantirem que todos entram aí, a gente tenta fazer essa live aí na apresentação do uniforme do Santos. O Ailton Santista Ferreira, o que aconteceu com o Yuri, que veio do Audax? Era uma boa opção também. A gente tem até uma matéria agora no site, né? Ele teve uma lesão, uma fratura no começo do ano, e ele voltou aos treinos normalmente hoje, o Ailton. Então, assim, está num processo de recuperação ainda, né? O Walter Lisboa, você acha que o Santos deve ser contratar alguém? Eu acho difícil agora, viu, Walter? Para ser sincero com você. Danilo Ramos, Giamota jogou no Red Bull de meia, por que no Santos não avança? Giamota não jogou no Red Bull, não, Danilo, acho que você está confundindo, acho que é outro jogador aí. Juninho Moreira, Yuri se machucou, tá machucado, voltou hoje, Juninho. Paulo César, manda um abraço para Santistas de Campos do Jordão, um abraço para vocês aí, Campos do Jordão. Estive aí há 2 semanas, muito bacana, né? Todo mundo sabe, né? Não sabe nem comentar, né? O Alan Santos diz que o Cícero não é o jogador que o Santos precisa. Estou com você, Alan. Maicon Santos, a volta do Murilo Henrique está prevista para quinta ou sexta-feira, o Maicon. Boa noite para o Clóvis Ramos, o Wellington, Emília Souza, um salve para Sumaré, um salve aqui, pessoal de Sumaré. O Alan Santos fechou com o Inter, não fechou, o Alan, não fechou não. Valdir da Silva, o Xuxa do Mirassol, não, o Valdir, não, o Xuxa não conseguiu jogar. O Xuxa é aquele jogador que só joga no Mirassol porque lá ele é presidente, técnico, diretor de futebol, torcedor símbolo, gandula. Ele foi para a Ponte, não conseguiu jogar na Ponte, foi para o Figueirense ano passado na Série, não conseguiu jogar no Figueirense, então não é o Xuxa, não. Vamos lá, o Antônio Guerino, Júnior César Batista, a gente está chegando aos 30 minutos aqui, que a gente tem que encerrar a live. Só falar o nome de todo mundo que está aqui, mandar um abraço para todo mundo, porque prestigia. Muita gente novamente acompanhando aqui. Mandar um abraço para o Pinturas Gonçalves, para o Berdan Almeida, o Edson Brandão a gente já falou, Sandro Pereira, o Luiz Gustavo Acas Horta,
Então, um abraço para todos vocês. Convido novamente vocês aí a acompanhar. Tem uma notícia explicando bem a situação do Zeca no diariodopeixe.com.br e todas as notícias a gente tem lá no Diário, tem no Twitter, que é @Diário do Peixe, o Instagram, @Diário do Peixe, aqui no Facebook, facebook.com/Diário do Peixe. Se você quiser receber as notícias por WhatsApp, é só mandar uma mensagem para a gente. O número é 013 99205 3637. Repetindo, 013 99205 3637. 99205 3637. Código 013, que é de Santos. Você manda um WhatsApp lá com seu nome e sua cidade e você começa a receber gratuitamente todas as notícias do Diário do Peixe. Um abraço para vocês, boa noite, boa semana e que a gente faça uma boa estreia contra o Ceará no próximo sábado. Quarta-feira tem live aqui novamente e se a gente tiver condição técnica, na quinta, no evento de lançamento do novo uniforme, que está todo mundo curioso para conhecer, a gente faz uma live de lá também. Um abraço a todos vocês.